Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início nesta programação, nós teremos uma palavra de oração, e eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos mais este dia e termos a oportunidade de nos reunirmos ao redor, em torno da Tua bendita palavra, Senhor. Pai de misericórdia, eu peço a bênção do Senhor em favor de todos os Teus filhos, peço perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e pedimos também, ó Deus, a inspiração divina para mais esta programação, que tanto quem vai falar como quem vai ouvir possamos todos estarmos inspirados pelo Espírito Santo para recebermos aquilo que o Senhor tenha para nós em mais esta programação. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu peço as bênçãos do Senhor
a cura divina, a todos a saúde. No sagrado nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus, não é? Muito bom, meus queridos. A escritura que vamos ler está em Gênesis capítulo 16. E nós vamos começar a leitura desde o primeiro versículo, talvez até o 6, vamos ver, não é? Então, mas é Gênesis 16, começando no versículo 1. E enquanto os irmãos que gostam de acompanhar procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer então as nossas notificações diárias, não é? Este programa ele é publicado aqui pelo nosso canal do YouTube diariamente e também ele é republicado, ou seja, copiado, não é? E enviado para os 3 grupos de WhatsApp que temos. Então nós gostaríamos de dizer aos irmãos que gostam de acompanhar esta programação, não é? Se você desejar fazer parte de um dos nossos grupos, é só você deixar o teu pedido, não é? O nosso número de WhatsApp está aí na descrição do vídeo, então você acessa ali e manda dizer que você quer ser adicionado, e nós faremos isso com muito carinho, com muito prazer, não é? Pelos comentários também dá, mas é mais difícil um pouco. Faça isso mesmo, se você desejar, pelo próprio número de WhatsApp que está aí na descrição, não é? E também lembrando que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E ali nós temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas. A igreja está localizada na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E nós damos boas-vindas a todos aqueles que desejarem estar conosco, são bem-vindos, venham a adorar juntamente conosco, você será uma bênção para nós, não é? E dito todas estas coisas, então, nós vamos aqui para a leitura bíblica conforme nós anunciamos, Gênesis 16, começando no primeiro versículo. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai:
Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Amém. Somente até o versículo 6, não é? E agora nós vamos ouvir uma bela canção para a nossa edificação, para o nosso enlevo espiritual, não é? Essa canção tem o título Jesus Nazareno. É um hino bastante conhecido, mas bastante antigo também. Eu acho que essa gravação, ele é cantado aqui sob a interpretação da dupla Jair e Osana, não é? O nome do hino é Jesus Nazareno, na interpretação de Jair e Osana. E eu acredito que eles gravaram essa gravação ali pelo final da década de 60, talvez no começo de 70, por aí assim, não é? Então faz muito tempo, às vezes os nossos jovens não têm muito conhecimento com esse tipo de louvor, de música, não é, sacra, por ser uma coisa já bastante antiga, não é? Mas é muito bom recordar e sentir assim aquela emoção daqueles velhos e bons tempos, né? Então, sob a interpretação de Jair e Osana, vamos ouvir Jesus Nazareno. Ouçamos e meditemos. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o Mestre expirou. Não se maldizia da ingratidão que o povo fizera sem ter compaixão. Libera um vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparaste? clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor. Pai, De novo Pai, clamou, sem perdoa-me, forças, porém, porque eles não sabem o que fazem. A luz se fez trevas, A terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus rasgou-se rasgou-se o véu das
na separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém. Amém, amém. Graças a Deus. Ouvimos então essa belíssima canção para o nosso enlevo espiritual, não é? E agora nós estamos aqui com a mensagem diante de nós. O título, como todos os que estão nos acompanhando já estão acostumados, que esta é a mensagem Obra é Fé Expressada, não é? Pregada pelo profeta de Deus, William Branham. E nós vamos dar continuidade a partir do parágrafo 221. Vamos aqui então. Assim sendo, Deus disse a Abraão: continue adiante e ouça. Porém, ele disse: isto ainda não é o que eu te tenho prometido. Então, como nós lemos aqui, né, em Gênesis, aquele caso, aquele fato, né, de que Agar, Sarai, não podendo dar filhos a Abraão, então cedeu a sua concubina, a sua serva como concubina de Abraão, né? E ele então se deitou com ela e ela teve um filho que colocou o nome de Ismael, não é? E então, depois que isso aconteceu, conforme nós lemos aqui, Agar começou a dar um certo desprezo, ter um certo ar de superioridade à sua senhora, que era Sarai, não é? Porque ela não pôde dar filhos a seu marido Abrão. E a Agar pôde dar filhos a ele. Então, Agar começou a desprezar, assim, ter aquele tom de superioridade, não é? E Sara então Sarai foi e reclamou a Abraão. Bom, nasceu o menino, não é? E o Senhor Deus disse: só que tem uma coisa, Abraão, que eu te prometi, esse ainda não será aquele que eu te prometi, tá bom? Esta não é a forma em que eu o prometi, continua o Senhor dizendo. Agora observem, ele chamou a qualquer coisa contrária e seu corpo estava morto, e a matriz de Sara estava igual. Agora, ele era um homem velho, de 100 anos de idade. Agora notem, nem a matriz morta de Sara, nem seu próprio corpo amortecido foi tomado em consideração. Isso é muito bom para nós, os crentes, porque nós somos chamados de crentes porque realmente entende-se que nós cremos, né? Por isso somos chamados de crentes. Cremos em quê? Cremos em Deus. E como é que nós faríamos para crer em Deus? Sob a informação da palavra de Deus escrita, do que está escrito, não é? Para nós. Então, mesmo depois de tudo, já Sara ele disse aqui 100, a Sara 90 e ele 100, né? Mas na verdade, ainda Abraão teria 75 anos e Sara 65, né? Aí quando Deus
disse que lhes daria um filho. Aí sim passaram-se os 25 anos e Abraão já estava com 100, mas o filho não tinha vindo. E a Sara estava com 90, não é? O filho prometido ainda não tinha vindo. Foi por isso que Sara deu... Naquele tempo a poligamia era legal, era permitida, não é? Então ela deu a sua serva por mulher a Abraão para gerar um filho, a Abrão, que ainda não se chamava Abraão, não é? Era Abrão, e para que ela então tomasse conta daquele menino como se fosse seu, não é? Vamos aqui então do 223 agora. Escutem a isto, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é aniquilada, porque a lei produz ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Isso aqui é uma afirmação que também não deve se deixar passar por alto. Se não houver lei, não há condenação, porque não tem regra, não tem lei, né? Então, agora, se tem regra, se tem lei, e a gente transgredir aquela regra ou aquela lei, então nós seremos passivos de condenação, né? De correção. Escutem a isto agora. Quem contra esperança, toda a esperança se havia ido. Cada vez que estou me sentindo triste aqui, está o capítulo Ao que me volto, Romanos 4. Bom, tem parênteses aqui, né? Só tem um parênteses aqui fechando, né? Mas vamos aqui, não é? Romanos está escrito 4. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus disse isto, vem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Agora, escutem o versículo 19. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aos 100 anos, observe, seu corpo agora morto, sua virilidade, aqui abre e fecha parênteses, né? O que estava morto era a sua virilidade, a de Abraão. E a matriz de Sara morta, ela estava, nem sequer foi considerado quando foi revelado a ela aquela esterilidade, não foi considerada. Você é um paralítico ou o que seja,
Eu não sei. Não é tomada em consideração. A cadeira de rodas não se toma em consideração. Ou talvez o menininho paralítico, ou o que seja, eu não sei. Não é tomado em consideração, nem sequer o considera. Eu tenho tentado treinar a minha fé para me enquadrar a estas condições. E você também tem que fazer isso. Todos nós crentes passamos nossos momentos difíceis da vida com problemas, com saúde, né? Problema de saúde e tudo, e nós enfrentamos esse tipo de problemas, essas adversidades constantemente. Mas se somos realmente filhos de Abraão, essas coisas não nos afrontam. Elas passam por nós e você não dá a menor importância a elas. Porque Deus disse, não é? Deus disse. Porém, o médico disse, ele nunca sairá daqui. Talvez seja da cadeira de rodas, não é? Ele nunca sairá daqui. O médico disse, ela nunca se porá. Isso nem sequer se toma em conta. Bom, porém, olhe, sou uma pessoa velha, estou na meia-idade, eu nem sequer tomo isso em conta. E nós somos os filhos de Abraão. Aleluia! Não como o foi Isaque, assim, nascido fisicamente de Abraão, não é? Não como o foi Isaque, mas somos sua semente real, por meio de Jesus Cristo. Pela fé que ele teve, a semente de Abraão aparecendo nos últimos dias para brilhar como as estrelas, os filhos de Abraão não considerou seu corpo já amortecido, nem sequer o tomou em consideração. Nem que sequer houve perguntas sobre se Deus o faria ou não. Deus disse que o faria. Por quê? Foi revelado a ele. Isto é correto. Então, eu, quando estou precisando de saúde, por exemplo, a minha saúde está um pouco perrengue, por exemplo, eu logo penso no que Deus me disse, né? Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso foi dito para você ou não? Você que está doente, que está me ouvindo agora, essa palavra é para você ou não? Porque para mim ela é, né? Então você vai ao médico, eu estive no médico, aliás, uma médica, não é? Uma doutora muito gentil, muito capacitada, e ela me disse que eu tinha, você não vai cair de costas, como eu brinco sempre, né? De susto. Ela me disse que eu tinha 219 milhões de vírus no fígado, por causa da cirrose e da hepatite 2, né? 219 milhões de vírus. Aí ela falou, o senhor vai conviver com isso o resto da vida e vai continuar tomando esse remédio também, que não vai poder parar nunca mais. E eu falei, mas está tudo bem. Está muito bem então, doutora. Aí viemos embora. Eu, no caminho, disse para a irmã Raquel, que estava comigo, eu não acredito em nada do que essa médica disse, né? Eu acredito na Bíblia.
Eu acredito no que Deus disse, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aí daí 3 meses tivemos que voltar, fazer novos exames, depois levamos na consulta para a doutora olhar como é que estava o progresso do tratamento, né? Ela falou assim: seu José, os vírus diminuíram bastante. Eu disse: doutora? E está em quanto agora? 5.000. Então, observa isto. Isso aí foi real, realidade. Aconteceu agora, esses dias, né? Coisa aí de 3, 4 meses atrás, né? Então, ela disse, abaixou de 219 milhões, abaixou para 5.000. Por quê? Porque se você considerar o que não é como já sendo, como Abraão considerou, o corpo dele estava amortecido, ele não tinha mais, me perdoem, ele não tinha mais virilidade para gerar um filho. E Sara tampouco, porque seu ventre, seu útero já estava amortecido. Já não tinha mais vida ali para gerar um filho. E, no entanto, ele creu. Não me importa o que seja, importa o que Deus disse. Aleluia, glória a Deus. Quando lhe é revelado, quando realmente algo você não pode fazer com que suceda, tem que ser revelado a você. Então, você nem sequer considera nada mais. Quão impossível é, você não toma em consideração o que disse o médico. Você não toma em consideração o que disse a mamãe, o que disse o papai, o que disse o pregador, o que disse qualquer outra pessoa. Você só toma em consideração o que de Deus disse. Amém? Está bem assim? Você só toma em consideração o que Deus disse. Aleluia. Ele não tomou em consideração o que seu próprio corpo estava amortecido, nem a esterilidade da matriz de Sara. Nem sequer o trouxe em consideração. Isso me estremece. Nem mesmo o corpo morto, nem a esterilidade da matriz de Sara foram tomados em consideração. Quando a fé encontra seu solo fértil, nenhuma circunstância será tomada em consideração. Vamos guardar isso. Nenhuma circunstância será tomada em consideração. Mas nenhuma, não esquece isto. Quando um espermatozoide de um homem encontra o óvulo na mulher e ambos são férteis, algo sucede. Aleluia. O médico pode dizer, você não terá um menino. Eu posso provar que ali os genes estão mortos em seu corpo e os óvulos dela nunca serão fecundados. Porém, deixe que esse óvulo fértil, deixe que esse espermatozoide se arraste para esse óvulo uma vez e observe o que sucede. O que sucede? Esse menininho ou essa menininha aparece em cena. Por quê? A fé tem encontrado seu fundamento. As obras vão. A obra, célula sobre célula, e eis que vem o menininho. Amém. Deus tem misericórdia de nós. Ó Deus,
Ajuda-nos a ser cristãos vigorosos, como devemos ser. Se fôramos homens e mulheres, você poderia tomar a Deus em sua palavra. Você não o pode fazer enquanto não lhe for revelado. Tenho que me apressar. Agora estava ficando já meio esgotado aqui o tempo do profeta, né? Tenho que me apressar. E eu acho que também já estou tendo que me apressar, né? Só mais um parágrafo bem rápido. Note, a santa fé de Deus estava unida com as obras santas de seu próprio, de seu profeta. Recordem, a santa fé de Deus foi revelada a Abraão, ele a recebeu e dali em diante ele começou com suas obras santas, crendo. A semente da promessa tinha um lugar para crescer, que seria se ele dissesse: Abraão, bom, Sara, tu sabes, depois de tudo, tem passado 25 anos desde que Deus fez aquela promessa. Vejam, se algo sucedesse, porém não sucederia. Deus sabia que não sucederia. Por quê? Porque teria entrado a dúvida no meio. Mas, se a dúvida não entrar, porque a maior desfeita que um ser humano pode fazer, principalmente um crente, é duvidar do poder e da capacidade de Deus. Oremos agora. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estarmos juntos ouvindo a Tua Santa Palavra, e é como se fosse uma semente sendo irrigada assim. Essa palavra vai irrigando a semente que está dentro do coração dos Teus filhos, Senhor. E nós vamos continuando, crescendo cada dia na fé e, consequentemente, também nas obras que são o resultado da fé. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor cure os doentes, que o Senhor derrame a bênção sobre cada vida, cada coração, liberte, tire toda tristeza, todo mal, todo sentimento de derrota, todo espírito maligno que vem perturbar, em nome do Senhor Jesus Cristo, vão-se de nós para a glória de Deus. E nós oramos humildemente em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Fiquem então, meus amados, todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos de volta convosco em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém.